Olá, eu sou Ronilson Mendes, sou advogado e atuo na área de inventário e direito de família. Neste momento, a pedido dos meus clientes e dos meus alunos que me acompanham aí no Instagram, no YouTube, vou comentar a Resolução 35 de 2007, Resolução do CNJ, que veio dispor sobre a realização de inventário extrajudicial, entendeu? E como também da lavratura de outros atos. Vamos lá. Nós sabemos que quando ocorre a morte, quando alguém falece, aconteceu um fenômeno chamado de abertura da sucessão. Pelo princípio da Saizine, os bens eventualmente deixados pelo decujus transmite-se para os herdeiros. Só que o que ocorre? Não transmitiu a propriedade, porque para isso é necessário que haja a abertura do inventário. Então o inventário terá que ser aberto nos moldes do artigo 611 do CPC no prazo de 2 meses, tá bom? Daí, caso a pessoa não faça isso, existem estados, né, a maioria, diga-se de passagem, que vão cobrar multa sobre o imposto devido, caso você atrase a abertura do inventário. Mas tudo bem, o inventário ele pode ser de forma extrajudicial ou judicial. Para que seja feito o inventário de forma extrajudicial, é necessário que todos os herdeiros sejam capazes, tá bom? Todos os herdeiros sejam capazes, exista acordo, ou seja, sejam concordes e não exista testamento. Isso aí é o que está no artigo 610, parágrafo 1º do novo CPC. Tá bom? Então, feitas essas considerações iniciais, caso isso não ocorra, eu teria que ir para a via judicial. Na via judicial, eu posso fazer o inventário, entendeu? Que é nos moldes litigioso, posso fazer arrolamento. O arrolamento ou pode ser sumário, que é equivalente ao inventário extrajudicial, ou posso fazer o arrolamento comum para um inventário de até 1.000 salários mínimos. Então, tá. O que ocorre? Eu preciso fazer o inventário. Obedecidos os critérios de forma extrajudicial, vou fazer ele num tabelionato de notas. Vou fazer de forma administrativa. Então, são 3 termos usados para dizer a mesma coisa. Em unidades da federação como o DF, compensa fazer o inventário extrajudicial devido às custas, os emolumentos cartoriais serem mais baratos. O estado onde os emolumentos são mais baratos é justamente no Distrito Federal. Tá bom? Então, é sempre bom você fazer um comparativo, indo no tabelião e colocando lá para calcular as custas no site do tribunal. Existe sempre um sistema onde você calcula as custas. Daí você vai ter uma ideia para passar para o seu cliente uma melhor solução. Então você é advogado, você pretende fazer o inventário, essa aula é para você. Então eu vou comentar aqui essa resolução. Ela já foi alterada em 2020 pela resolução 326. Então essa resolução 35 ela veio regulamentar a lei 11.441 de 2007, que já antes do CPC já trazia essa possibilidade de se fazer o inventário na via extrajudicial para desafogar o judiciário. Então, eu vou aqui comentar os principais artigos, o que importa para a gente saber de imediato. O primeiro deles, pessoal, é o artigo 1º. O artigo 1º fala que a lavratura dos atos notariais relacionados ao inventário e partilha pode ser feito, né? Pode ser feito, livre a escolha do tabelionato de notas, tá bom? Então eu posso fazer o inventário extrajudicial, mesmo os bens estando em qualquer lugar do Brasil, só num cartório, em qualquer cartório. Não vou obedecer a regra do artigo 48 do CPC, que fala que, para começo de ideia, que o inventário deverá ser aberto no domicílio do autor da herança. Quem é o autor da herança? O famoso decujus, o falecido que morreu. Esse é o autor da herança. Tá bom? Então tá, o primeiro artigo, tranquilo, moleza? Agora,
que importa aqui no segundo artigo? É facultado aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial. Como eu falei, a via extrajudicial é uma faculdade, você poderá fazer ou não. Mesmo que você já tenha aberto o inventário na via judicial, você poderá pedir que suspenda o processo por 30 dias para você realizar na via extrajudicial, ou mesmo você poderá desistir. Claro que para você fazer na via extrajudicial, tem que obedecer aos requisitos que já falados, tá bom? Sem testamento, todos são capazes, e se concorda. Se houver briga sobre um bem ou outro, vai tudo lá para o juiz, tá? Tá. As escrituras públicas de inventário e partilha, né, são documentos, né, que não dependem de homologação judicial. Então, a escritura pública de inventário e partilha não depende de homologação pelo juiz. Já é um documento hábil para você registrar o teu imóvel, para você liberar os dinheiros em conta, para você transferir o carro e assim por diante. Então, é essa aí a inteligência do artigo 3º, tá bom? Aqui o artigo 4º e 5º vai falar sobre como é feito, como é calculado as custas judiciais. Não são calculados, é até proibido, é vedado calcular as custas de um percentual sobre o valor do negócio jurídico. Geralmente, aqui em Brasília, nós temos a tabela F, extrajudicial dos tabeliões. Então, se você quiser mais informações, entre em contato comigo aí, pelos contatos que estão na descrição do vídeo. Então, aqui em Brasília, existe aqui valores estratificados. De 10 mil a 20 mil, você paga, no caso aqui, de até 1.871,29, você paga R$131, tá? E 10 centavos. Aí vai, de 131, quer dizer, até 1.871, você vai pagar 555. Então, os valores são estratificados. O maior valor do bem maior é o valor acima de 50.284, que você paga R$ 1.399,10. Agora, como é que você faz para calcular? Se tiver vários bens, aí você pode lá entrar em contato comigo aqui pelos contatos da descrição do teu vídeo, que eu vou te mostrar como calcula os emolumentos, pelo menos aqui em Brasília, é dessa maneira. Cada serventia tem a sua, tem as suas normas, tá bom? Então, vamos lá. Então, o artigo 4º e 5º trata disso, né? Agora, fala aqui, o artigo 5º e 6º vai falar sobre a gratuidade. A gratuidade, assim como no judiciário, é possível no tabelionato de notas, desde que você apresente uma declaração de que não tem condições. Aqui não foi falado, mas você também tem que comprovar isso. Então, tá. Isso aí é o artigo quê? O artigo 6º e 7º. O artigo 8º fala que o artigo 8º e 9º é importante. Para você fazer um inventário, um outro requisito fundamental que se soma ao que foi falado anteriormente, que você precisa ser maior, todos concordem, sem testamento, tá? Nós temos que ter um advogado ou defensor público. Então, sem advogado ou defensor, você não consegue fazer o inventário, tá bom? Ronilson, mas chegou lá no tabelião a meeira ou os herdeiros para fazer o inventário. O que é que o tabelião vai fazer? Vai indicar um advogado que está lá de plantão? Não, ele vai indicar você para onde? Para a defensoria pública ou para, se não tiver naquela área, para a seccional da OAB. Tá? Então, é vedado, é proibido o tabelião indicar advogado. Então, é isso aí, é a inteligência do artigo 8 e 10. Lembrando só que você não precisa... Tá bom. O artigo 8º, eu tenho que falar, né? Você não vai precisar levar uma procuração. Procuração só se você for representar algum dos herdeiros, tá? Você vai levar na minuta, né, do teu inventário, você já vai colocar o nome do advogado, a OAB e tal, porque no final todo mundo assina, tá bom? Então o advogado, ele é imprescindível, ou defensor público na lavratura da escritura do inventário, tá bom? Aqui em Brasília você juntou toda a documentação, tanto dos bens quanto das partes, todas as certidões. Aí você levou lá para o tabelião, ele vai te dar um prazo para verificar, e quando você chegar lá, depois desse prazo, você vai ter que pagar aí os impostos, que em regra é o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte. Se houver alguma diferença aí entre os quinhões, ou então houve renúncia, aí vai ter ainda o ITBI, tá? Então é o que a gente vai ver daqui para frente. Então, pessoal, ainda fala o artigo 10º, né, sobre é desnecessário o registro da escritura pública nas hipóteses aqui abordadas no livro de ofício de registro civil das pessoas naturais.
Entretanto, o Tribunal de Justiça deverá promover, no prazo de 180 dias, medidas adequadas para a unificação dos atos que concentrem as informações dessas escrituras no tabelião no âmbito estadual, possibilitando as buscas preferencialmente sem ônus para o interessado. Isso aqui é muito também para evitar duplicidade de inventários, tá bom? Existe aí um sistema que proíbe isso aí. Então aqui o artigo 11 é obrigatório a nomeação. O artigo 11 fala que nos moldes lá do inventário judicial você tem que ter um inventariante, tá bom? Só que não é obrigado a seguir a ordem do artigo 617 do CPC. Que primeiro é o cônjuge meieiro que está na posse e na administração dos bens. Depois, se não tiver cônjuge meieiro, é o herdeiro que estiver na posse e administração dos bens. Depois é o herdeiro, né? E assim vai. São um rol aí que existe desse artigo 617, que é um rol taxativo, tá bom? Aí, pessoal, então tem que ter inventariante. Na prática, aqui em Brasília, você já nomeia inventariante na própria minuta do inventário. Na minuta, que vai ser lavada a escritura, que você vai levar ao tabelião, você já nomeia o inventariante, tá bom? Então, lá, admite-se inventário, aqui o artigo, então, admite-se inventário de partilha extrajudicial, com viúvo ou herdeiro, capaz, inclusive por emancipação, representados por procuração formalizada, por instrumento público com poderes especiais. Então, é possível ter entre as partes ou mesmo meieiro uma pessoa emancipada, uma pessoa que esteja entre 16 e 18 anos, tá bom? Só que tem o quê? Tem que estar devidamente representado por procuração formalizada por instrumento público, tá bem? Então, isso aí são as regras até do direito civil, tá? Então, tá, aí vamos lá. A escritura pública pode ser, aqui no artigo 13, fala sobre possíveis erros que houveram na escritura pública. Então, ela poderá ser retificada, né? Desde que haja consentimento de todos os interessados. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício ou mediante requerimento de qualquer das partes ou de seu procurador por averbação à margem do ato notarial. E não havendo espaço, por escritura própria, lançada no livro das escrituras públicas e anotações remissíveis. Então, inclusive, erros materiais, por exemplo, erros de digitação, ou outros erros, ainda poderão ser retificados de ofício pelo tabelião, tá bom? Pessoal, uma coisa importante, o artigo 14 fala o seguinte, que para as verbas previstas na lei 6858 de 80, é também admissível a escritura pública de inventário e partilha. Então, olha só, para as verbas que estão previstas nessa lei, eu não posso simplesmente, tendo uma casa e um dinheiro no banco, querer que uma escritura para sacar a grana. Não, eu tenho que abrir o inventário completo, tá bom? Agora, é admissível você, através, para essas verbas da lei 6858, também é admissível a escritura pública de inventário e de partilha. Essas verbas quais são? Dinheiro depositado em conta, imposto de renda, FGTS, PIS, PASEP. Isso aí tudo pode ser também liberado através da escritura pública. Você tem lá um inventário, uma casa, um carro, um apartamento, daí você vai ter também dinheiro no banco, PIS, PASEP, e imposto de renda, aí você vai sacar tudo pela escritura, tá bom? Inclusive, tá. Beleza. O recolhimento dos tributos incidentes deve anteceder a lavratura da escritura. Como eu falei, qual é o procedimento? Arrumaram toda a documentação, todas as certidões, tudo certinho, bonitinho, pagar, você pagou as dívidas dos imóveis, tipo IPTU, IPVA, todas as certidões estão prontas. Aí você vai lá no tabelião, apresenta para ele essa documentação toda. Ele vai te dar um prazo aí, aqui em Brasília, 30 dias, para você fazer o quê? Aguardar esse prazo. Estando tudo certo, você vai receber um comunicado para fazer o recolhimento do imposto do ITCMD ou do ITBI. Já falei, em regra é só o ITCMD, mas se houver partilha desigual ou renúncia, vai ter também o que? O ITBI, que é o imposto de transmissão de bens intervivos, tá bom? Então aí, isso é importante você saber, porque pode acontecer da incidência desses dois impostos, a depender da situação. Ah, Ronilson, e agora o que eu faço? Olha, você pode ter mais detalhes sobre esses impostos, entrando em contato comigo aí na descrição do vídeo. Eu vou te explicar mais sobre como ocorre a incidência desses impostos. Aqui em Brasília, você vai solicitar, você vai lançar aí no site da Receita para poder tirar a guia e pagar esse imposto. Ronilson,
Aqui em Brasília tem também um benefício muito grande. Imóveis em pouco mais de 132 mil ainda poderão ter a isenção do ITCMD. Aí você vai ter que requisitar isso junto à Receita do DF. Tá bom? Eles dão um prazo lá de 90 dias para você conseguir. Então isso aí poderá ser um motivo para, às vezes, né, demorar liberar o inventário. Mas se você precisar disso aí, você tem que fazer. Com isso agora, vamos prosseguir. É possível a promoção de inventário extrajudicial por cessionário de direitos hereditários, mesmo na hipótese de cessão de parte do acervo, desde que todos os herdeiros estejam presentes e concordem. Então, é possível que esse inventário seja promovido por um cessionário de direito hereditário, mesmo que ele não tenha pegue todo o quinhão de um dos herdeiros, tá bom? Desde que todos estejam aqui presentes e concordem. Tá bom? Não tem que ter litígio, porque senão vai tudo lá para o juiz, tá? Então, pessoal, é o seguinte, eu vou dividir essa nossa aula aí em duas aulas, em dois tópicos, né? Então, agora eu queria que você curtisse, compartilhasse e te aguardo aí na nossa próxima aula, fechando aí os comentários da resolução 35 do CNJ, que trata aí, que disciplina a realização de inventário extrajudicial no tabelionato de nota, ou seja, inventário administrativo. Tá bem? Tchau, te vejo lá.